A Segunda Guerra Mundial foi um grande conflito militar global que durou entre os anos de 1939 a 1945 e envolveu a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências mundiais, chegando a ter 100 milhões de militares mobilizados. O conflito foi o maior e mais significativo confronto armado da história. A guerra serviu como terreno fértil para a evolução de estruturas de segurança, inteligência e tecnologia. Mesmo que vocês saibam muitas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, ainda existem vários e vários fatos curiosos sobre essa guerra que muitas pessoas não conhecem. Mas hoje eu vou mostrar para vocês alguns desses fatos. Então confira agora essa matéria com 8 fatos arrepiantes sobre a Segunda Guerra Mundial que você não sabia. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. William Hitler. Claro que ninguém esquecerá quem foi Adolf Hitler, mas pouco se sabe sobre o seu sobrinho, William Hitler, que serviu na Marinha dos Estados Unidos. Filho do irmão de Hitler, Alois Hitler, William nasceu em Liverpool, na Inglaterra. Se mudou para a Alemanha e depois emigrou para os Estados Unidos. Em 1933, ele tentou se beneficiar da ascensão do seu tio ao poder. Hitler arrumou um emprego para o seu sobrinho em Berlim. Tempos depois, William trabalhou em uma fábrica de automóveis e depois como vendedor de carros. Insatisfeito com seu emprego, William escreveu para Hitler para pedir um trabalho melhor. Chegou a fazer ameaças e chantagens a Hitler, dizendo que iria contar para a imprensa histórias embaraçosas da sua família, inclusive que seu avô era um judaico. 2. Hitler e o uso de drogas. Já que estamos falando de Hitler, pode ser que não seja nenhuma surpresa para vocês que Hitler usava drogas. O médico pessoal dele, o Dr. Teodoro, que foi nomeado em 1936. Teodoro estava ao lado de Hitler até o final da guerra, apesar das tentativas de outros médicos para intervir. Hitler usou muitas drogas diferentes, como afetaminas, metafetaminas, morfina e cocaína. O médico administrava as injeções diárias de Hitler e prescrevia até 28 doses por dia. Hitler confiava tanto no médico que o recomendou até para os seus amigos íntimos. 3. As crenças nazistas. Um fato verdadeiramente interessante sobre os nazistas eram seus rituais e crenças ocultas. O partido nazista supostamente veio de vários grupos ocultos que surgiram no final do século XIX, como uma reação ao materialismo avançado e tecnologia da época. Eles falavam muito da vinda de um novo Messias que salvaria a Alemanha, e Hitler desenvolveu uma ideia de que talvez ele fosse o escolhido para salvar o povo alemão. Os partidos políticos, criados depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, combinaram sentimentos nacionais e práticas ocultistas para forjar uma imagem de um povo alemão superior. Havia muitos rituais estranhos e na internet pode-se encontrar muitos vídeos falando sobre esses rituais. 4. O soldado americano mais jovem da guerra. Acreditem vocês ou não, mas Calvin Graham tinha apenas 12 anos de idade quando se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Ele foi premiado com uma estrela de bronze e um coração roxo antes que a Marinha descobrisse quantos anos ele tinha realmente. É claro que se olharmos para a foto dele, fica difícil dizer quantos anos ele tinha ou parecia ter, mas é realmente difícil acreditar que uma criança de 12 anos de idade poderia passar por um adulto. De algum jeito ele sobreviveu à guerra. 5. Al Capone e seu carro. Após o ataque de Arbor, o presidente Roosevelt decidiu que precisava de um carro à prova de balas. Porém,
A regulamentação governamental proibiu gastar 750 mil para comprar um carro, e o único jeito foi usar a limusine de Al Capone, que tinha sido apreendida depois de ele ser preso. A máquina de guerra dos Estados Unidos estava bem encaminhada, com muitas empresas parando as operações para economizar aço e outras matérias-primas. Roosevelt, dentre tantas declarações irônicas na época, disse o seguinte: espero que o Sr. Capone não se importe de usar o carro. 6. Haruo Onoda. Os japoneses eram lutadores ferozes e a rendição era uma opção que era considerada uma desonra na cultura japonesa. Existem muitas fotos e vídeos de civis, incluindo mulheres e crianças, se jogando de penhasco para não ter de se render às tropas americanas. Uma das histórias mais famosas é a de Hiro Onoda, um oficial da inteligência imperial do exército japonês que lutou na Segunda Guerra Mundial e se recusou a se render em 1945. Por quase 30 anos, ele manteve sua posição nas Filipinas, pronto para lutar. Seu ex-comandante teve que viajar do Japão para lá, para dar ordem pessoalmente que o livraria da sua missão em 1974. 7. Experiências nazistas. Muitos médicos bombardearam os órgãos dos homens e os ovários de mulheres com raio-x para ver o impacto de diferentes doses sobre a esterilidade. Outros médicos quebravam ossos repetidamente para ver quantas vezes o osso podia se curar. Eles atingiram a cabeça das pessoas com martelos para ver o quanto seus crânios poderiam suportar. Outros experimentos foram conduzidos para determinar os efeitos da pressão atmosférica sobre o corpo humano. Eram injetadas diferentes drogas e doenças nos prisioneiros, além dos membros amputados e músculos cortados para experimentos de transplante. O Dr. Joseph Mengele usou cerca de 3.000 gêmeos para suas experiências genéticas agonizantes. Poucos sobreviveram. Incluíam retirar o globo de um gêmeo e rendê-lo na parte de trás da cabeça de outro gêmeo. Coisas realmente bizarras. Os cidadãos alemães também não estavam imunes à morte e tortura. Em 1939, os nazistas iniciaram um programa de eutanásia, no qual de 80 a 100 milhões de alemães que eram deficientes mentais ou loucos foram assassinados. 8. Colaboradores. Depois da guerra, os cidadãos dos países ocupados nunca se esqueceram daqueles que colaboraram com o inimigo. Na França, por exemplo, a ocupação levou à resistência, uma das operações mais organizadas e eficientes da história. E não havia piedade para aqueles que contribuíram com os inimigos. Na verdade, as pessoas em toda a Europa ocupada colaboraram com os alemães. Depois de serem libertados, alguns moradores se vingaram dos colaboradores. As mulheres que tiveram relações com os soldados oficiais alemães, especialmente na França e Holanda, foram humilhadas publicamente. Para os homens era algo mais extremo. As suas vidas não eram poupadas. E aí, pessoal, vocês já sabiam de todos esses fatos sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu vou esperar por vocês nos comentários. Não esqueçam de deixar seu like e se não for inscrito, se inscreva. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.